uma coisa, querido, na vida do povo de Deus, Israel, que para eles é como cultura, são os mandamentos. O povo de Deus, quando se fala de Shabat, quando se fala de obediência às leis, os mandamentos do Senhor, eles não têm como vida religiosa. Isso eu já comentei com os irmãos. Eles não têm só como uma vida religiosa, mas para eles é algo que está inserido na cultura. Então, os babilônicos aqui, eles queriam apagar isso. É como se eles quisessem arrancar do coração do povo de Deus os mandamentos do próprio Deus. Apagar com a cultura deste povo. Exterminar também com a língua hebraica do meio deles. E isso quase aconteceu. Vocês se lembram do vídeo que nós passamos? Em que quando eles retornaram para Israel, aí eles começaram a rever a língua hebraica. Lembram desse trecho? E a partir dali houve uma restauração na língua original da Bíblia. Porque quando eles estavam aqui na Babilônia, a língua hebraica quase que sumiu. Mais de uma geração praticamente se passou, e a geração que vinha, eles aprendiam o aramaico e não o hebraico. Então o plano de Nabucodonosor quase deu certo. Quase deu certo. Então nós vamos ver 3 aspectos hoje. Esse é o primeiro. Querido, o inimigo, ele tentou apagar a língua e a cultura do povo de Deus. E uma pergunta para nós nessa manhã: o que o inimigo muitas vezes tenta roubar na tua vida? Para que você morra espiritualmente falando, para que você não compreenda a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem ler a Bíblia, tem muitas pessoas que não conseguem estudar a Bíblia, tem pessoas que só vivem, e amado, eu vou falar isso, é um perigo, amém? Tem muita gente que só vive de pregação de altar. Eu comentava com um dos irmãos essa semana, que durante muito tempo, até quando eu era obreiro, isso é um alerta para nós também, até quando eu era obreiro, muitas vezes eu ficava acostumado e vivendo de palavras que saíam do altar, e não tinha uma preocupação de pegar a Bíblia para ler e estudar, para crescer na graça e no conhecimento. Então se acostumar e achar que a nossa vida, ela vai se fortalecer, se manter de pé, como precisa estar, somente através de palavras que fluem do altar, amado, isso pode ser um grande engano para nós. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos pedir ao Senhor: Pai, abra o meu entendimento, para que eu não só leia, mas para que eu possa ler, e que eu possa compreender, e que seja como um estudo para mim. Amém, queridos? Amém. Que seja como um estudo, para que eu não me perca, para que eu não seja roubado nisso. Então o povo de Deus, quase que eles foram roubados nisso, na língua e na cultura. O versículo de número 6 apresenta esses irmãos. Entre esses encontravam-se Daniel, Anania, Misael e Azaria. Então esses 4 cidadãos aqui, eles eram do povo de Judá, e o oficial, o eunuco, deu a eles outro nome, no versículo 7. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azaria, Abdinego. E curiosamente, quando nós falamos da fornalha ardente, quais os nomes que vêm à tua cabeça? Foram lançados lá 3 homens. Quem foram? Ninguém chama pelo nome correto, né? Todo mundo fala: foi Sadraque, foi Mesaque, foi Abdinego. E na verdade esses não são os verdadeiros nomes. Na verdade, o eunuco, ele troca o nome, porque o nome desses homens, Ananias, Misael e Azarias, tem um significado próprio, significados que glorificam ao único e verdadeiro Deus. Mas quando o nome deles é trocado, inclusive o de Daniel, é dado a esses homens nomes da Babilônia, nomes relacionados aos deuses da Babilônia.
E é isso que o inimigo ele quer fazer. Ele quer acabar com a sua língua, ele quer acabar com a tua cultura e, se possível for, acabar e apagar até o teu próprio nome, que glorifica a Deus. A tua vida é para glorificar a Deus, amém? A tua vida é para exaltar o nome do Senhor. Então o inimigo aos poucos ele tenta roubar o homem e a mulher de Deus, para ir tirando força para estudar, para não aprender, e para a pessoa não se identificar com o próprio Deus, apagar até a essência do teu nome, da tua vida, que é de adorar ao Senhor, de servir a Deus. Então o eunuco, ele troca o nome desses homens, e agora, como que se tivesse dado certo, até os dias de hoje. Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar desses 3 homens, para mim, me fazer um esforço de lembrar o nome deles mesmo, porque é algo que fica tão impregnado, gravado, que quando você vai falar, você fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Dificilmente você vai falar Ananias, Misael e Azarias, mas que a gente possa, em nome do Senhor, cada dia mais estar com ouvidos, olhos abertos, corações abertos, para gravar coisas que são essenciais, importantes, amém? Tanto nas Escrituras, como também para a nossa própria vida. Vamos ver um segundo aspecto, em nome do Senhor? Vá comigo, Daniel capítulo 3. É exatamente a passagem que fala da fornalha. Capítulo 3, do versículo 4 em diante. Então, o povo de Jerusalém, de Judá, foram levados à Babilônia. Lá estava se tentando apagar a cultura, o idioma, trocando-se nomes, dando do próprio alimento, tudo para inserir o povo de Deus dentro do contexto da Babilônia, para acabar, amém? Acabar com a religiosidade, com a devoção ao único e verdadeiro Deus, para fazer com que aquele povo vivesse agora debaixo da autoridade de Nabucodonosor, mas também debaixo da autoridade espiritual dos deuses da Babilônia. E acontece no capítulo 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, deixa eu me localizar aqui, e o arauto anunciou: povos, nações, línguas, vocês devem, ao ouvir o som do chifre, da flauta, da harpa, da cítara, do alaúde, da gaita de fole e do restante dos instrumentos musicais, prostrem-se e adorem, ou melhor, prostre e adorar a estátua do ouro que Nabucodonosor, o rei, mandou fazer. Quem não se prostrar e adorar a estátua, será lançado de imediato em uma fornalha ardente. Então a passagem da fornalha ardente. E quando essa ordem ela é dada, 3 homens aparecem agora na história. Qual o nome deles? Vamos lá? Volta lá um pouquinho no versículo 6, para não falar errado, do capítulo 1. Ananias, Misael e Azarias. Não Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Então, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 homens, quando eles escutam essa ordem, eles tomam uma decisão. E qual é a decisão? Não vamos nos prostrar. Ali, eles estavam agora correndo risco do quê? De morte. Então, o segundo ponto para nós, quando muitas vezes o inimigo ele não está conseguindo apagar a sua língua, a sua cultura, tentando introduzir você nos costumes, mudando os nomes, quando muitas vezes ele vê que isso não está surtindo muito efeito, a primeira ameaça de morte. Amém? Ameaça de morte. Poucos anos atrás, quantos se lembram de poder assistir em rede nacional, pela televisão, quantas pessoas lá na região do Egito para lá, perdendo a vida? Quando aqueles homens, esqueci o nome agora, quando eles levavam ali diante da TV, dizendo que aqueles homens deveriam negar
a sua confiança em Deus, que eles deveriam se converter a Alá. E ali, aqueles homens iam até o fim, ameaça de morte, mas eles não abriam mão da sua confiança no Eterno. E muitos morreram ali na mão daqueles homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não são esses nomes, Ananias, Azarias e Misael, esses homens estão sendo agora ameaçados de morte, para ver se eles iriam sucumbir. Diante de algumas batalhas, o medo pode vir ao teu coração. Amém? Diante de algumas batalhas, amados, o medo pode tentar te dominar. Se eu não fizer isso, eu estou perdido. Se eu não abrir mão agora, eu estou perdido, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão muitas vezes é continuar crendo ou simplesmente abrir mão e fazer aquilo que parece até muitas vezes óbvio. Porque todas as nações estão se prostrando diante da estátua de Nabucodonosor, mas esses 3 homens, Daniel estava ocupado em outras nações, nessa ocasião não aparece, mas esses 3 homens, eles tomam uma dura decisão, e eles falam: não iremos nos prostrar. Aleluia. Nós iremos permanecer firmes na presença do Senhor. No versículo de número 8, acompanhe comigo, por favor, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3 de Daniel, versículo 8. No entanto, algum dentre os caldeus aproximaram-se e começaram a denunciar os judeus. Eles disseram a Nabucodonosor, o rei, que o rei viva para sempre. Sua majestade ordenou que todos os que ouvissem o som do chifre, da flauta, dos instrumentos musicais, se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. E quem não se prostrasse e a adorasse, deveria ser lançado em uma fornalha ardente. No versículo 12, alguns judeus nomeados por sua majestade para tratar dos assuntos da província da Babilônia, e fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não deram atenção ao rei. Então, os caldeus estão denunciando esses 3 homens, e dizendo, eles não se prostraram à ordem do rei, dizendo que então esses homens deveriam ser lançados na fornalha ardente. A história, eu vou resumir porque todos nós já conhecemos. A história aponta que esses 3 homens são levados de fato, e eles são lançados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas um milagre acontece. O milagre acontece que lá dentro da fornalha, o anjo do Senhor está caminhando com aqueles homens. Glória a Deus. E muitas vezes, queridos, é dessa forma. Você com certeza já ouviu isso. Muitas vezes Deus ele não vai te livrar da fornalha. Muitas vezes Deus ele não vai te livrar do problema. Mas no meio do problema Ele estará com você. Aleluia! No meio da adversidade, o Senhor estará segurando na tua mão, para que você creia e confie que Ele está contigo, caminhando com você, te dando entendimento, te dando coragem, ousadia, para andar no meio do fogo. Para andar no meio do fogo, queridos, esse é o nosso Deus. Amém? Então, na segunda ocasião, a morte era agora o desafio para esses homens. E eles deveriam, se render e continuar sendo fiéis ao Eterno. Nada deve e pode tirar de mim e de você a nossa confiança em Deus. Amém? Vamos lá para o capítulo 6. O capítulo 6. Se na ocasião da fornalha Daniel não estava presente, Daniel ele não ficou de fora. Amém? Se os 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, se eles foram ameaçados de morte, ia chegar a vez também de Daniel, para ver se Daniel iria continuar confiando em Deus ou não. E na ocasião, Daniel ele vai ser lançado aonde? Na cova. Uma cova com leões. Então no capítulo 6, versículo 6, então os homens disseram,
nós não encontraremos nenhum motivo de reclamação contra Daniel, a menos que encontremos algo contra ele em relação à lei de seu Deus. Por isso, os chefes e vice-reis disseram ao encontro do rei, e lhe disseram: rei, viva para sempre. Todos os chefes do reino, bem como os prefeitos, vice-reis, conselheiros, governadores, encontraram-se e chegaram a um acordo. E ali, numa conversa, para a gente encurtar um pouco, eles colocam na cabeça do rei que todo o reino deveria fazer orações no nome do rei. E quem fosse pego realizando qualquer oração a outro Deus, senão ao nome do rei, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. E eles sabiam que Daniel estava com a sua cultura, com a sua religião intacta. Eles sabiam que Daniel se mantinha de pé. E terceiro ponto para nós, a nossa intimidade com Deus. Amém? Então, o primeiro ponto estava relacionado ao conhecimento. Eles queriam apagar a cultura, a língua, o conhecimento que nós devemos buscar da parte do Senhor. O segundo ponto, queridos, relacionado à nossa confiança em Deus. Quando ameaças de morte muitas vezes se apresentaram, a nossa confiança no Eterno deve permanecer. E o terceiro ponto, a nossa intimidade com Deus. Daniel, ele tinha intimidade com Deus de que jeito? Através das orações. A tua vida de oração, nada que você possa estar enfrentando, inclusive até ameaças de morte, pode parar com a tua vida de oração. Pode interromper a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus. Amém? E muitas pessoas, em situações extremas, muita gente para com isso. Muita gente passa a desconfiar, desacreditar, murmurar, questionar, desanimar e não oram, não continuam adorando ao Senhor. E Daniel, ele fica sabendo do decreto real, e mesmo tendo uma ameaça de morte voltada para ele vai para o seu quarto, e lá no seu quarto o que ele vai fazer? Ele vai orar ao Senhor. Os inimigos se colocam numa posição que pudessem ali olhar Daniel orando e que eles pudessem levar ao rei. Daniel foi pego fazendo o que não poderia, e o rei fica sabendo e o decreto está assinado. Então Daniel tem que ser levado à cova dos leões. Isso acontece, só que mesmo debaixo de uma ameaça de morte, assim como aconteceu com os 3 homens, o anjo do Senhor foi enviado para livrar aqueles homens lá dentro da fornalha. Da mesma forma, o anjo do Senhor foi enviado lá na cova, aonde Daniel foi lançado. Daniel não foi livre do problema. Daniel não foi livre de ser lançado na cova dos leões, assim como os 3 também não foram livres de passar pela fornalha. Mas lá dentro também da cova dos leões, o anjo do Senhor apareceu a Daniel, e Daniel pôde ver ali que vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar adorando, exaltando, tendo intimidade com esse Deus. Vale a pena, querido. Vale a pena dobrar os teus joelhos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu estou sofrendo ao extremo e não sei o que fazer. Senhor, estou recebendo até ameaças de morte, mas nada vai tirar de mim. Nada vai tirar de mim esse coração de adorador. Nada vai tirar de mim essa essência, sabe, de intimidade, de relacionamento, desejo de estar na tua presença. E Daniel, ele prossegue. E quando Daniel, lá na cova dos leões, nós também conhecemos o relato, o anjo aparece, dá ali o livramento para Daniel. Agora não são apenas os 3 que têm testemunho de que o Senhor enviara o seu anjo para dar o livramento, mas agora Daniel também vai se unir a eles, e proclamar que este Deus, ele permanece o mesmo. Porque se lá atrás, no reinado de Nabucodonosor, Deus enviou o anjo, agora mudou o rei, mas o Deus permanece o mesmo.
Amém? O Senhor permaneceu o mesmo. Daniel também foi liberto. Daniel também recebeu ali um grande livramento da parte do Senhor. Então passa-se gerações, passa-se tempos e tempos. Amados, o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo. Aleluia. Deus, Ele permanece o mesmo, fiel para todos sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já vou encerrar. Queridos, essa palavra para nós nessa manhã é para trazer um despertamento, porque, como eu falei, todos nós enfrentamos muitas adversidades, sim. Todos nós, todos os dias, tem hora que parece que você não vai aguentar, tem hora que parece que você, sabe, vai abrir mão, vai deixar de vir na igreja, vai deixar de ler a Bíblia, vai deixar de orar, porque parece que quanto mais você faz, mais assombração aparece. Não é assim que falam? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, parece que mais assombração aparece, pastor. Mas Deus vai enviar o anjo e vai repreender essa assombração, vai expulsar essa assombração. E em nome do Senhor você vai ver a luz, a pedra sendo removida, a luz raiando novamente. Amém? E aquele que te era contrário, como rei, tinha estabelecido algo contra Daniel. Você vai ver que aqueles que eram contrários a você, Deus estabelecendo justiça contra eles. E aqueles que te são favoráveis, te estendendo a mão para dizer, vamos caminhar juntos. Porque o rei amava a Daniel. Só que por causa de um decreto que os inimigos de Daniel fizeram com que o rei assinasse, o rei não podia fazer nada. Mas quando ele soube que Daniel estava vivo, o próprio rei fez questão de receber Daniel e impor agora um decreto sobre a nação, que o mesmo Deus de Daniel seria o Deus de todos ali naquela nação, naquele reino. E eu creio que esse é o desejo de todos nós, queridos. Dentro da nossa casa, que todos os nossos filhos, pais, que todos os nossos amigos no trabalho, na escola, sabe, esse é o desejo de todos nós, de poder falar com as pessoas, dizer, olha, pela tua vida, pelo teu exemplo, eu me converti, eu entreguei também a minha vida para Deus, pelo teu exemplo, pela tua fidelidade a Deus, por ver as tuas dificuldades e ver o quanto você se manteve fiel a Deus. Olha, por causa disso, eu fui tocado e eu fui procurar uma igreja. Amados, eu creio que esse é o desejo de todos nós. E pela posição, fidelidade de Daniel, mesmo sendo ali ameaçado de morte, indo até o final, ele fez com que o testemunho dele alcançasse milhares e milhares de vidas. Que o Eterno nos abençoe e nos fortaleça. Que o Eterno nos use poderosamente como instrumentos na mão dele, nos fortalecendo cada dia mais, para a gente não sucumbir, para a gente não desanimar, não desistir, para a gente permanecer firmes, fiéis ao nosso Deus, porque, amado, eu creio, eu profetizo isso. Esse dia irá chegar, amém? Esse dia está se aproximando, a pedra ela será removida, a luz ela vai brilhar e o Eterno há de te honrar. Em nome do Senhor. Vamos orar, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Fala a verdade, quantos aqui já pensaram em desistir? Não vou levantar a minha mão não, tá? Mas amados, a luta é grande. Amém? A luta é grande, mas maior sempre será o nosso Deus. Amém? Eu conversava com um irmão na sexta-feira. Tem muita gente que pensa que Satanás tem poder. Tem muita gente que pensa que naquele grande dia, Deus vai ter que brigar com Satanás, Jesus vai ter que brigar com Satanás para ver quem que vai vencer. E na verdade, amado, o inimigo não tem poder nenhum. Amém? Deus não é
O Satanás não é opositor a Deus. Satanás não tem poder contra Deus. Não existe essa rivalidade. Amém? Amém. Não existe. Porque Deus é fazer assim, Satanás ele está destruído, derrotado. Não existe. Quando nós lemos, estudando Gênesis, se há um ódio, uma rivalidade do inimigo, é para com o homem e não para com Deus. Se existe alguém que o inimigo quer destruir, é o homem e não a Deus. Então, por isso, tanto das nossas lutas, das nossas dificuldades. Porque o inimigo, ele trabalha para destruir o homem. E a maior estratégia dele é atuar aqui, na mente. Na nossa mente. Se ele conseguir entrar na nossa mente, ele pode destruir o ser humano. Por isso a importância de não permitir que Satanás venha tirar de nós aquilo que o Eterno cada dia mais tem colocado, amém, no nosso coração, na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Yeshua, Senhor, graças te damos, e que nessa manhã, Pai, o Senhor possa selar esta palavra no nosso coração. Senhor, o inimigo muitas vezes ele tentou roubar, destruir a língua, a cultura, colocar ameaças de morte, Senhor, para tirar a confiança, colocando ameaças de morte para tirar a intimidade, o relacionamento com o próprio Deus. Isso acontece até nos dias de hoje. Quantos de nós, Pai, Senhor, somos roubados porque não temos desejo de aprender, estudar e ler as Escrituras? Quantos de nós, Pai amado, somos roubados, Senhor, porque quando uma adversidade maior aparece, até risco de morte, Senhor, nós abrimos mão, Senhor, da confiança em Ti. Pai amado, quando há perigos na nossa vida, deixamos a nossa vida de intimidade, de relacionamento, de oração, desconfiamos até mesmo, Senhor, de que Tu possas realizar um milagre. Pai, nos sustente, fortaleça, Senhor, toda a influência que muitas vezes o inimigo esteja lançando na mente do Teu filho e da Tua filha, Senhor, em nome de Yeshua, eu quero repreender nesta hora. Eu quero repreender em nome de Yeshua, Senhor, toda seta que tem provocado frieza espiritual, fraqueza, Senhor, espiritual, toda seta enviada do maligno, Senhor, para tirar a atenção do Teu filho e da Tua filha, no que diz respeito ao aprendizado, Senhor, ao congregar, no que diz respeito a Te buscar em oração. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, coloca por terra todo dardo inflamado, Senhor, lançado contra nós, contra o Teu povo. Senhor, eu declaro em nome do Senhor, Pai, que nada, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado tem o poder de prosperar na vida dos Teus filhos. Porque, Senhor, nesta manhã, Pai amado, nós nos levantamos e colocamos todo este mal, Senhor, diante de Ti em juízo, e colocamos por terra em nome do Senhor. Declaramos, Pai, que o que vai prosperar, irá prosperar na nossa vida, em nome de Yeshua. Sim, Pai, será, ó Pai, a Tua palavra, serão os Teus mandamentos, a Tua vontade para a nossa vida. Porque se lá atrás estava escrita, Senhor, na tábua de pedra, Senhor, hoje está aqui no nosso coração, com a presença do Teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas. Em nome de Yeshua, Senhor, nos levante como homens e mulheres, Senhor, de oração, para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Yeshua, para a Tua glória. Amém, queridos? Diga comigo assim, por favor, feche teus olhos e diga: Senhor, que a Tua palavra esteja sempre na minha mente e no meu coração. Senhor, que a fidelidade esteja sempre na minha mente e no meu coração. E Senhor, que a oração, o relacionamento íntimo contigo esteja sempre na minha mente e no meu coração, para a glória de Deus. Que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao nosso Deus.